assim, de uma maneira ultra simplificada, tá? Ultra simplificada, o governo tem que arrecadar para poder gastar. Não é isso? Sim. E ele arrecada de várias maneiras. Ele tem os impostos, ele tem, por exemplo, as empresas estatais que têm os seus resultados, né? E esses resultados o governo pode usar, mesmo se for uma empresa de capital misto, de economia mista, como a Petrobras, né? Quando a empresa distribui dividendos, um pedaço vai para o governo tem taxas que ele cobra das pessoas, tem tudo isso, né? Antes de fazer esse quadro aqui, deixa eu só mostrar duas coisinhas para vocês, ver se isso aqui está atrapalhando. Se tiver, eu chego para trás aqui. Só mostrar. Não, calma, gente. A produção pode ficar tranquila, que está tudo sob controle aqui. Aqui está mostrar para vocês uns gráficos, só para a gente mostrar dado oficial do governo. Porque isso aqui é um relatório oficial. Isso aqui é um relatório oficial da Receita Federal de 2017. O que eu quero mostrar para vocês? Do que o governo arrecada, com estados, municípios e governo federal, está aqui. Lá em 2016 era 2 tri, depois em 2017, 2 tri 127. Já aumentou bastante isso, mas só para as proporções não variaram tanto. O quanto do que o governo recebe de dinheiro vem do imposto sobre a renda. Imposto sobre a renda pega mais pobre ou rico? Rico. Porque o pobre está na menor alíquota de imposto de renda e está muito na informalidade. O rico é onde você poderia pegar o imposto sobre a renda do cara, dividendos, etc. No Brasil, isso representa, cadê o imposto sobre a renda? Menos de 20% da arrecadação total. No mundo, isso é mais de 1/3. A média é de 1/3 para cima. Então, enquanto no mundo isso é mais de 33%, no Brasil é 19%. Imposto sobre bens e serviços, sobre propriedade, que o mundo usa também. É o IPTU, é o IPVA, é o imposto no jatinho, que no Brasil é 0%, é o imposto na lancha também, que no Brasil é 0%. É esse imposto que pega o rico naquilo que ele tem imobilizado, que a gente chama. No Brasil, a média 4,58% do total. No mundo também é bem acima disso. Aí você vem no imposto que pega o pobre. Bens e serviços. O imposto de bens e serviços, o que ele é? É onde você gasta. É o imposto que tem dentro do arroz, da lata de óleo, que não é mais lata, é garrafa. É o imposto que tem quando você, enfim, sobe ali no ônibus, tem que pagar ali dentro o imposto. Quando você põe gasolina, que tem o imposto sobre bens e serviços. E por que ele pega o pobre? Tudo que o pobre ganha, ele gasta. Tudo que o pobre ganha, ele gasta. Então, ele paga na veia isso aqui. O rico, e rico que a gente fala é muito rico, ele não gasta tudo que ele ganha. Ele poupa um pedaço do que ele ganha e guarda essa informação que a gente já vai usar. Mas o pobre que gasta tudo que ele ganha, ele é o cara que paga principalmente esse imposto. E esse imposto, que é o que pega no pobre, ele é quase 50% da arrecadação que o governo tem com os impostos. Vamos ver como é que isso se compara com o mundo? Põe o próximo gráfico, por favor. Aqui, carga tributária sobre renda, lucro, o imposto sobre os ricos. O Brasil comparado com os países da OCDE, em 2016, que é o último relatório que o governo tinha feito quando fazia direito, depois que entrou o Temer, eles esconderam esse relatório. Isso é oficial, tá? Oficial. Olha o Brasil no gráfico. Imposto sobre rico. Quanto que cobra de alíquota? Você não está vendo, é porque tem que olhar lá para baixo. É esse aqui, ó. Vou sentar aqui, ó. É esse aqui. O Brasil é esse aqui. Quer ver agora o imposto sobre o pobre, que é aquele de bens e serviços? Bota o próximo gráfico. Opa, vou ter que levantar de novo agora. Imposto sobre pobre é esse aqui, em relação aos outros países. Então não é que o Brasil paga muito imposto ou pouco imposto. Quem paga muito? Quem paga pouco? Como é que funciona essa máquina? Só para vocês terem mais um caso, assim, esse é anedotal, mas é porque ele é muito importante. Nessa tabela, esse relatório é espetacular. Nessa tabela, põe a tabela aqui, ele mostra um por um, todos os impostos, isso aqui vai para baixo, várias páginas, todos os impostos que são pagos, né? O total, a gente viu, é aquele 2 trilhões 127, lá em 2017, e eu trouxe um para mostrar para vocês, o pessoal que discute MST, não sei o quê, todas as terras do Brasil, na mão desses latifundiários, desses fazendeiros, etc., todas juntas pagam por ano pouco mais. Cadê? Aqui, Imposto Territorial Rural. Aqui, ó. 1 bilhão. 1 bilhão e 200. De um total de 2 trilhões, 127 bilhões, 1 trilhão vem de todas as terras do Brasil somadas.
É como se o seguinte, do 2 trilhões 127, sem ela seria 2 trilhões 126. Não pagam nada, meu irmão. Zero. Zero. Eu já falei, eu tenho um sítio aqui perto de São Paulo, 120 mil metros quadrados o meu sítio tem. Eu pago R$250 por ano de imposto. Por ano, não é por mês, que já seria baixo. As terras do Juscelino estão aí nesse número, né? As terras do Juscelino estão aqui. As terras dos donos das emissoras de rádio e de televisão estão aqui. Só São Paulo paga por mês um IPTU parecido com isso. Só a cidade de São Paulo, não o estado, não a cidade. Olha, vamos ver IPTU. Vamos ver IPTU. Põe aqui, próxima, agora sim, aquela próxima menorzinha. O IPTU, está aqui, ó. O IPTU pago, quase 40 bilhões. Quase 40. Então, as cidades pagando IPTU, quase 40 bilhões. Todas as terras do Brasil somadas, 1 bi. 1 bi. E você acha que o problema do Brasil é o MST? E o que esses caras do agronegócio, eles produzem, eles exportam. Sabe quanto é o imposto que eles pagam na exportação? É zero, William. É zero, William. E sabe quem que vai alimentar toda essa comida? É o povo na Europa, é o povo na China. Muitas vezes nem o povo, é o porco. É o gado chinês, americano, alemão. Essa é a realidade. Aí a gente botando agora sim, no esquema aqui, vamos poder entender, usando a lousa? Vem para a câmera 1, por favor. Vamos lá. Então, isso aqui é o que é pago de impostos. E esses impostos são impostos que a população inteira paga. O pobre paga mais, que a gente já viu. Então, o pobre paga isso aqui, o rico paga esse pouquinho aqui. E aí o resto quem é que paga? Ou paga o empregador, ou paga, enfim, são taxas, tarifas. Mas vamos só referência. Aqui, esses 44% de impostos sobre bens e serviços. Tá? Aqui você tem 19% imposto, eu vou botar aqui, de renda, tá? Para simplificar. Não quer dizer que, rico então não compra tomate, compra, mas proporcionalmente ao quanto ele ganha, ele gasta um pedacinho nisso. O pobre é o mais afetado por isso. Tá? Esse dinheiro todo aqui que o governo arrecada, ele usa, olha só o que eu vou falar, metade dessa torta aqui, para pagar, sabe o quê? Do orçamento dele? Juros e amortização da dívida. Metade do dinheiro é para pagar juros e amortização da dívida. Aí, esse dinheiro vai para quem? Para a turma que é rentista. Aí, o que o cara do Banco Central falou ontem? Não, mas agora tem 4 milhões de pessoas. É leviano falar isso. Sabe por que é leviano? Porque o importante é saber o seguinte, mas vem cá, os 4 milhões tem igual? Ou será que tem ali 10 mil que são dono de quase tudo e o resto é só número? Aquele cara que tem um capilé ali e tu está dizendo que ele está se beneficiando disso. Eu te dou a resposta. Primeiro eu te digo que as 100 milhões de pessoas mais pobres que têm dinheiro em banco, as 100 milhões de pessoas mais pobres que têm dinheiro em banco, têm menos dinheiro guardado, se somar todos, dos que os 100 mil mais ricos. É uma proporção que diz o seguinte, o 90% mais pobre tem menos patrimônio nos bancos do que o 0,1% mais rico. 900 vezes mais a concentração. Então, só para ver como é leviano o que o cara falou. Eu estou trazendo dado da Ambima. Então, é dado oficial. Ali ele chuta um monte de coisa. Você não sabe nunca de onde vieram os dados. Eu estou falando dado, oficial. Mas vamos lá. Então, esses juros que são pagos, 90% vai para a mão da turma mais rica. Por quê? Porque se você for olhar outro relatório, que é o relatório mensal da dívida pública, que é feito pelo Tesouro Nacional, você vai ver que os bancos, corretoras, os fundos de pensão e os investidores estrangeiros juntos têm 85%, quase 90% da dívida pública. Eduardo, mas o pobre é dono de um pedaço desse fundo de investimento. O pobre também tem dinheiro no fundo de pensão. Para começar, que pobre mesmo não tem dinheiro nenhum no outro. Mas quem tem pouco dinheiro,
ele não coloca direto aqui. Ele coloca no banco, o banco num CDB, na poupança, etc. O banco paga um quequerecozinho para ele, aí o banco aplica aqui para ganhar uma fortuna. Então pode dizer que é o banco sim. Pode dizer que é o banco sim que está ganhando. E sabe quantas pessoas a pessoa física investe no Tesouro Direto? Quanto que é o total da dívida? Que ele fala, 4 milhões, 40, não sei quantos que ele fala. Acho que é 4 milhões. Sabe quanto eles têm da dívida pública total? 1,8%. Os bancos 90%, o resto 1,8%. Aí com esse dinheiro que sobra, Eduardo, aí vem a parte que é a mais triste. Com esse dinheiro que sobra, ele vai e constrói estrada, ele constrói luz, ele constrói saneamento, né? A luz vai parar na casa do bacana, o poste vai parar dentro da favela. O asfalto vai cobrir o buraco dos Jardins ou de Sapopemba. A polícia vai proteger quem mora no Leblon ou quem mora na Rocinha. Isso aqui que ele faz, ele pega essa estrutura toda do Estado de proteção, de construção, de infraestrutura, e ele aplica isso aqui para quem? Para os ricos ou para os pobres? Vai para os ricos também. E para os pobres não vai quase nada. Aí, quando não vai quase nada para os pobres começam a não ter luz, não ter água, não ter saneamento. E veja que o rico diz que mas a gente paga imposto, não tem nada no Brasil. É o melhor investimento do mundo pagar imposto para rico no Brasil, porque ele não paga quase nada, a gente viu no gráfico que ele é o que menos paga do mundo. Põe aquele gráfico de novo, mesmo que apareça só um pedaço aqui, aquele primeiro gráfico de todos, da tabela que o Brasil é o último. Aqui, ó, é o que menos paga imposto, paraíso fiscal para os ricos. O pouco imposto que ele paga volta com o pagamento de uns juros gigante, volta com uma infraestrutura que é toda montada para ele, de estrada, de portos, de luz, de segurança, de tudo isso que não é voltada para os pobres. O pobre só paga esse imposto, não recebe de volta via juros, não recebe de volta via estrutura, e aí, com esse dinheiro, você monta também o quê? As estatais, que são empresas que vão poder oferecer isso e várias outras coisas para todo mundo. Mas como a gente já viu que as estatais não oferecem para todo mundo, elas são construídas com o dinheiro de todos, principalmente dos pobres, e quando a gente começa a ficar sem serviço para os pobres, o rico chega e fala o seguinte, meu irmão, esse negócio de estatal não funciona. Temos que privatizar. E quem é que compra a estatal? É o rico, meu irmão. Com qual dinheiro que ele compra a estatal? Com os juros que ele ganhou do pobre. Em outras palavras, o pobre paga para o rico a estrada, o pobre paga para o rico a luz, o pobre paga para o rico o saneamento, o pobre constrói e entrega para o rico as estatais e o rico usa tudo isso para criar mais modelo de sequestrar mais dinheiro do pobre, financiar mais deputado e manter essa taxa de juros alta e pegar e botar mais presidente do Banco Central que vem do mercado financeiro e manter a taxa de juros alta e, no final das contas, o cara fala, é técnico. Meu irmão, para respeitar o nosso horário aqui, é técnico uma ova. Eu ia falar coisa muito pior. É técnico uma ova. Isso aqui é o maior problema do país. Isso aqui não tem arcabouço, não tem reforma para modernizar a estrutura de imposto. Isso aqui é o seguinte, é mudança de paradigma. É um outro país. É outra realidade. Se a gente fizer assim, desse jeito, dando uma ajeitadinha para cá e para lá, vai continuar sempre a mesma coisa. Agora, se a gente quiser virar essa mesa, a gente pode ter um país de verdade, porque não falta riqueza aqui. Não falta bolo para distribuir, se quiser distribuir da maneira correta. Não falta. Um dos países que mais tem petróleo do mundo, que mais descobriu nas últimas décadas, mais tem minério, onde planta qualquer coisa dá, tem água limpa, potável, tem fonte renovável de energia, tem incidência de sol no país inteiro, uma costa gigante, tem peixe, tem mercado consumidor, não gosto de usar essa palavra, mas o pessoal tem aqui também, tem universidades instaladas, tem capacidade de produzir ciência, produzir saber, tem tudo. Agora, isso tudo hoje está em função da meia dúzia,
Ou a gente inverte a máquina, de verdade, mudança de paradigma, e por isso que eu digo, a definição disso é revolução, ou então é o seguinte, ficar torcendo para aquilo que não tem chance de acontecer. E aí o Nietzsche tinha razão. A esperança pode ser um dos maiores males, porque só prolonga o sofrimento. Com isso aqui, não mudando, não adianta ter esperança. Desculpa a bagunça aqui.